Olá, irmãos! Hoje nós temos Dia do Senhor, o dia que nós relembramos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, que é o primeiro dia da semana, chamado Domingo. E que bom que podemos, no domingo, buscar refúgio no Senhor, louvá-lo, engrandecê-lo, porque Ele espera que a gente o busque, se volte a Ele e o engrandeça e agradeça pela salvação que Ele nos traz gratuitamente no amado, por meio de Jesus. Então quero convidá-los para nesta manhã, logo mais às 9 horas, venha com a gente louvar, venha com a gente adorar, venha com a gente engrandecer o nosso Deus, para que a gente possa juntos, como igreja, como corpo de Cristo, podermos engrandecê-lo, louvá-lo pela salvação, pela sua presença e de podermos cada dia sentir seu braço forte e poderoso, guiando, guardando, protegendo e nos fortalecendo, nos consolando, nos guiando, nossa vida, nosso dia a dia. Quando o poço secou, Marieta estava sedenta. Em parte alguma se encontrava uma gota d'água sequer. Havia tempo que não chovia, nem uma nuvem apareceu no céu, e o inclemente sol africano queimara toda a terra uma extensão de muitos quilômetros. Os rios e os regatos estavam secos e agora até o poço fundo que ali havia também secou. Papai de Marieta não sabia o que fazer. Por muitos anos trabalhara para edificar a casa e cultivar a terra. Agora, porém, parecia que tudo estava perdido. A sua plantação estava secando, o gado morria de sede por falta de água. Que poderia se fazer? Chamando a família, falou a gravidade da situação, dizendo que deviam pedir a Jesus que mandasse chuva, orar. Ajoelhando-se, a mamãe, o papai, Marieta e sua irmãzinha, e juntos oraram como nunca antes haviam orado. O pai e a mãe oravam fervorosamente, pedindo que Jesus mandasse chuva para salvar a plantação e poupar o gado. Ao chegar a vez de Marieta orar, ela não fez como a mãe e o papai. Ela orou assim: querido Jesus, se não mandares chuvas, por favor, dá-nos um pouco d'água no poço. O pai sorriu, que não podia imaginar como chegaria água ao poço sem chover. Marieta, porém, não pensara assim. Cria no poder de Jesus para fazer qualquer coisa. E ao se levantar da oração, ela disse que Jesus atenderia a sua petição. O pai e a mamãe saíram para os deveres da casa e Marieta desapareceu. Dirigiu-se ao poço para ver o que Jesus faria. Afastou a tampa do poço e finalmente se curvou bastante para poder olhar dentro do poço. Mas era demasiado fundo e escuro para que ela pudesse ver coisa alguma. Então ela teve uma ideia, apanhou uma pedra e atirou. Houve um momento de ansiosa espera, então Marieta ouviu o ruído característico de uma pedra que cai na água. Como uma flecha correu para casa. Jesus nos deu água, gritou, Jesus nos deu água. O pai não queria acreditar, mas foi correndo ao poço com a esposa e os trabalhadores da fazenda. Lançou outra pedrinha e o ruído característico repetiu-se. Dentro em pouco a bomba foi posta a funcionar e logo uma torrente de água pura e cristalina saía do poço. Quão felizes e agradecidos não estavam todos? E sabiam vocês que desde aquele dia o poço nunca mais secou? Algumas pessoas dizem, isso aconteceu por acaso, mas Marieta sabe mais. Ela está certa de que Jesus enviou a água ao poço em resposta à oração de uma meninazinha e eu creio que ela tem razão. E de fato, nós podemos crer, confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas muitas vezes nós oramos com fé, nós oramos crendo e as coisas não acontecem. Porque a vontade do Pai, ela é soberana, ela acontece assim como Deus quer. E por isso em nossas orações, diz a palavra, na oração que Jesus ensinou, a oração modelo do Pai Nosso, Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha, não a nossa, mas a vontade do Pai. Nós queremos, mas Senhor, seja feito como tu queres. Que a nossa oração sempre ela possa contemplar essa palavra, a vontade do Pai, a vontade de Deus em primeiro lugar. E nós podemos dizer,
Amém. Sim, Senhor, que assim seja. Cremos no milagre? Sim, e Deus tem feito e faz muitos milagres hoje, mas tudo conforme a sua vontade. Diz assim a palavra das senhas para nós hoje, dia 3 de março, domingo. Não esqueça do culto logo mais às 9 horas. Venha com a gente louvar, adorar, bendizer e agradecer ao nosso Deus. Uma palavra bíblica para essa semana de Filipenses 2:8. Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele deu sua vida por nós, Ele jorrou seu sangue por nós, porque nós não temos como pagar, nem tampouco por nós mesmos merecemos nada. Merecemos o inferno, o afastamento de Deus, mas Deus, por amor, enviou Jesus para que aqueles que reconhecem, buscam, confessam e tentam viver e vivem caminhando na direção de Deus cada dia, um dia possamos receber como recompensa a eternidade. De Provérbios 28:13, quem encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Que maravilha! De fato, não adianta a gente esconder nosso pecado, as injustiças, não adianta esconder, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe tudo e todas as coisas, Deus conhece toda a nossa vida, mas precisamos sim confessar, abandonar e podermos cada dia viver a partir da misericórdia de Deus, e ela nos alcança. E de Lucas 19, versículo 8 e 9, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Reconhecer, confessar e mudar de vida. Não adianta a gente reconhecer, não adianta a gente confessar se a gente não está disposto a ser transformado e dizer: eu vou mudar, Senhor, me dá força, eu não quero mais ser assim, eu vou ser diferente. E Deus nos dá essa força para sermos diferentes. Por mais que nos esforcemos para fazer sempre o que é bom e correto, cometemos erros e falhas diariamente em pensamentos, em palavras, ações e omissões. Reconhecer nossos erros e nossas limitações é o primeiro passo para alcançar a misericórdia de Deus. Nada passa despercebido por Deus. Então, Ele conhece nosso coração, mas Ele é capaz de nos perdoar por intermédio de Cristo, somente por meio de Cristo. O perdão liberta, traz paz ao coração, motiva para que possamos também perdoar e estender o perdão ao nosso próximo, cada dia das nossas vidas. Que Deus nos ajude para que possamos ser como Zaqueu, reconhecer, confessar e mudar de vida. E permitir que Deus esteja reformando, transformando, guiando o nosso coração. E cada dia possamos experimentar. Assim também como aquela família africana experimentou o milagre de Deus. Mas o milagre da fé, o milagre da vida, do podermos crer, que seja maior do que ver para crer. Que possamos crer sem ver. E assim podermos ser guiados no amor de Cristo cada dia. Há uma palavra de Nicola Folcomer que diz assim: aquele que se sabe amado e perdoado não tem problema em dizer eu lamento. Querido parceiro, querida criança, querido colega, eu me comportei de forma errada. Então, a confissão, o reconhecer, a mudança de vida, ela precisa acontecer na nossa vida, no nosso dia a dia, e o nosso Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus Espírito Santo nos preenche, nos capacita, nos guiam para podermos fazer a vontade do nosso Senhor. É um processo de santificação em nossas vidas. Tirar o mundo de dentro de nós é santificação. Chegar a Cristo, né, é fácil, mas viver com Ele cada dia é somente na dependência de Deus. Que Deus cuide da gente durante esse dia, esse domingo, esse início de semana ou durante essa semana que segue. A todos nós um abençoado domingo.